Uma segunda chance. Isabela acordou ao ouvir o choro de Miguel. Eram 5 da manhã e ela já havia dormido apenas 3 horas, se é que se podia chamar de dormir ficar deitada no chão frio de concreto. Levantou-se devagar para não acordar Santiago, que descansava ao seu lado envolto em um cobertor surrado. Calma, calma, murmurou enquanto pegava Miguel no colo. Preciso conseguir leite. Verificou a lata de fórmula. Restava para mais 2 mamadeiras, talvez 3 se fizesse bem ralo. Depois disso, não sabia o que faria. O dinheiro que havia encontrado no bolso da calça de sua mãe tinha acabado há 1 semana. A construção abandonada onde se escondiam ficava no centro do Recife, cercada por prédios altos e escritórios elegantes. Durante o dia, podia ver pessoas bem vestidas caminhando apressadas, falando ao celular, entrando e saindo de carros luxuosos. Pareciam viver em outro planeta. Isabela havia aprendido a se mover sem ser vista. Sabia que se alguém a encontrasse com os bebês, os levariam embora. Sua mãe havia lhe dito muitas vezes antes de morrer: se algo acontecer comigo, não deixe que os separem. Me promete? Às 7 horas, quando o movimento nas ruas aumentou, saiu com Miguel nos braços. Santiago ficou dormindo, escondido atrás de caixas de papelão. Isabela rezou para que não acordasse até ela voltar. Caminhou 3 quarteirões até a padaria, onde às vezes lhe davam pão do dia anterior. O dono era boa gente, mas sua esposa a olhava com desconfiança. Por favor, seu Carlos, disse Isabela quando o homem saiu para abrir. Não tem algo para meu irmãozinho? Seu Carlos olhou para Miguel, que chupava os dedinhos com fome. Onde está sua mãe, menina? Trabalhando, mentiu Isabela como sempre. Ela vem de noite. O homem lhe deu 2 pães e uma caixinha de leite pequena. Não posso dar mais. Minha esposa fica brava. Obrigada, seu Carlos. Deus lhe pague. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Leonardo Moreira acordou em sua cama king size com lençóis de seda. Sua mansão na Zona Sul tinha vista para toda a cidade. Da janela, podia ver as colinas que cercavam Recife e, lá embaixo, as favelas que se estendiam como manchas cinzas. Leonardo tomou banho em seu banheiro de mármore, vestiu um terno italiano de 15 mil reais e desceu para tomar café. Sua empregada doméstica, Dona Carmen, já tinha tudo pronto. Ovos beneditinos, suco de laranja natural, café especial de Minas Gerais. Bom dia, senhor Leonardo, disse Dona Carmen. Seu motorista está esperando lá fora. Leonardo mal a cumprimentou. Estava conferindo o celular, lendo relatórios de suas construtoras. Tinha 38 anos e havia construído um império do zero. Não havia tempo para cortesias. Cancela a reunião das 10, disse para sua assistente por telefone. O projeto do centro está atrasado e quero supervisionar pessoalmente. Subiu em sua Mercedes-Benz blindada. Enquanto o motorista dirigia pelas ruas, Leonardo revisava contratos e assinava documentos. Para ele, a cidade eram números, metros quadrados, custos de construção, lucros projetados. Não reparou na menina descalça que caminhava pela calçada carregando um bebê. Isabela voltou à construção abandonada e encontrou Santiago chorando. Ele estava com febre e a fralda suja. Só restava uma fralda limpa. Ai, meu amor, disse enquanto o trocava, você precisa de remédio. Sabia que precisava levá-lo a uma clínica, mas também sabia que lá fariam perguntas que não podia responder. Onde estão seus pais? Onde vocês moram? Quem cuida de vocês? Preparou a mamadeira com o leite que seu Carlos havia dado. Santiago tomou um pouco, mas depois recusou. Sua testa estava quente. Às 11 da manhã, Leonardo chegou à obra no centro. Era um prédio comercial de 20 andares que estaria pronto em 6 meses. Representava um investimento de 250 milhões de reais. Senhor Moreira, o cumprimentou o engenheiro responsável. Temos um problema com as licenças ambientais. Leonardo franziu a testa. Problemas burocráticos lhe custavam dinheiro, e dinheiro era tempo. Que tipo de problema? Encontraram famílias morando nas construções abandonadas da área. A prefeitura diz que temos que esperar até relocalizarem elas. Leonardo olhou ao redor.
A 2 quadras, podia ver as estruturas cinzas e abandonadas onde supostamente vivia gente. Para ele, eram apenas obstáculos ao progresso. Quanto tempo? Talvez 1 mês. 1 mês significava multas, pagamentos extras aos trabalhadores, juros sobre empréstimos. Leonardo calculou mentalmente: 2 milhões de reais perdidos. Acelera o processo, ordenou. Fala com quem tem que falar. Isso não pode esperar. Não sabia que a 500 metros de onde estava, uma menina de 11 anos chorava em silêncio, enquanto seu irmãozinho ficava cada vez mais doente, se perguntando se deveria se arriscar a pedir ajuda. Os mundos de Leonardo e Isabela existiam na mesma cidade, respiravam o mesmo ar, mas pareciam estar separados por oceanos invisíveis. Até que o destino decidiu mudar as regras do jogo. Santiago não parava de chorar. Isabela o havia segurado no colo a noite toda, sentindo como seu corpinho esquentava cada vez mais. Miguel também estava inquieto, como se soubesse que algo estava errado com seu irmão gêmeo. Por favor, meu Deus, sussurrava Isabela enquanto balançava Santiago. Não leva ele também. A lembrança de sua mãe tossindo sangue naquela mesma construção abandonada a atormentava. Carolina havia dito que era só um resfriado, mas depois não conseguia mais se levantar da cama improvisada que haviam feito com papelões. No final, havia ficado muito quieta, muito fria, e nunca mais voltou a falar. Às 6 da manhã, Isabela tomou uma decisão. Santiago precisava de um médico e ela precisava de ajuda. Não podia continuar sozinha. Envolveu os bebês nos únicos cobertores limpos que tinha e saiu da construção. As ruas começavam a se encher de gente indo trabalhar. Isabela caminhou em direção à zona mais elegante que conhecia, onde havia visto os carros maiores e as pessoas mais bem vestidas. Alguém com dinheiro vai me ajudar, disse para si mesma. Tem que ter alguém bom. Leonardo havia passado uma noite terrível. Os números do projeto não fechavam. Tinha 3 reuniões importantes naquele dia, e seu sócio paulista ameaçava cancelar o investimento se não resolvessem o problema das licenças. Senhor Leonardo, disse Dona Carmen enquanto servia o café. O senhor está muito cansado. Por que não cancela as reuniões de hoje? Não posso, resmungou Leonardo. Se não resolver isso hoje, perco todo o contrato. Subiu na Mercedes e disse ao motorista para dirigir devagar. Precisava pensar, fazer ligações, resolver o desastre antes que fosse tarde demais. O trânsito estava pesado na Avenida Boa Viagem. Leonardo aproveitou para revisar seus e-mails quando viu pela janela algo que o fez franzir a testa. Uma menina muito pequena caminhava pela calçada carregando o que pareciam 2 bebês. Usava uma camiseta suja e chinelos furados. O que essa menina está fazendo sozinha com esses bebês? Murmurou. Senhor? Perguntou o motorista. Nada. Continua dirigindo. Mas Leonardo não conseguia parar de olhar para trás. A menina parecia perdida, desesperada. Um dos volumes que carregava não parava de se mexer. Para o carro, disse de repente. Senhor? Para o carro, volta. O motorista obedeceu confuso. Leonardo desceu da Mercedes e caminhou até onde havia visto a menina. A encontrou sentada na entrada de um banco, balançando um dos bebês que chorava sem parar. Ei, disse Leonardo, você está bem? Isabela levantou os olhos. Viu um homem alto, elegante, com um terno caro e sapatos brilhantes. Parecia uma daquelas pessoas importantes que via passar todos os dias. Meu irmãozinho está doente, disse diretamente. Ele precisa de um médico. Leonardo se aproximou mais. O bebê tinha o rosto vermelho e respirava rápido. Mesmo ele, que não sabia nada de crianças, podia ver que algo estava errado. Onde estão seus pais? Não tenho, respondeu Isabela. Só tenho eles. Leonardo olhou ao redor. As pessoas passavam caminhando rápido, sem prestar atenção. Algumas olhavam a cena com curiosidade, mas ninguém parava. Há quanto tempo ele está assim? Desde ontem à noite. Está muito quente. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Tinha 3 reuniões importantes. Um negócio de 250 milhões para resolver. Sócios esperando por ele. Mas o bebê estava realmente mal. Vem,
disse finalmente. Te levo ao hospital. Isabela não se mexeu. De verdade? Sim, vamos. E depois, o que vai acontecer com a gente? Leonardo não tinha resposta para isso. Nem sabia por que estava fazendo aquilo. Primeiro vamos cuidar do seu irmão. Depois a gente vê. Na Mercedes, Isabela se sentou no banco de trás carregando os 2 bebês. Leonardo se sentou na frente, cancelando suas reuniões uma por uma. Hospital Real Português, disse ao motorista. Rápido. Durante o trajeto, Leonardo observou a menina pelo retrovisor. Ela não parecia assustada. Parecia muito séria para sua idade. Cuidava dos bebês com movimentos seguros, como se já tivesse muita prática. Como você se chama? Perguntou. Isabela. Eles são Miguel e Santiago. São seus irmãos? Sim, são gêmeos. Têm 8 meses. Leonardo fez cálculos mentais. Uma menina de 11 anos, talvez 12, cuidando sozinha de 2 bebês. Onde estavam os serviços sociais? Como havia chegado a essa situação? Onde vocês têm morado? Isabela hesitou antes de responder. Em lugares diferentes. Leonardo não insistiu. Podia ver que a menina desconfiava dele, e por algum motivo isso lhe pareceu inteligente da parte dela. No hospital, tudo foi muito rápido. Os médicos levaram Santiago imediatamente. Miguel também precisava de exame. Uma enfermeira se aproximou de Leonardo. O senhor é o pai? Leonardo olhou para Isabela, que o observava com atenção. Sim, mentiu. Sou o pai. Na sala de espera do hospital, Leonardo se deu conta da dimensão de sua mentira. Uma assistente social se aproximou com uma prancheta cheia de formulários. Senhor, preciso de alguns dados para o prontuário médico das crianças, disse a mulher com um sorriso profissional. Sou Marcela Santos. Leonardo olhou para Isabela, que estava sentada ao seu lado com os olhos fixos na porta, por onde haviam levado Santiago. Claro, respondeu Leonardo, tentando soar seguro. Nome completo do pai? Leonardo Moreira Castro. E da mãe? Leonardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não tinha ideia do sobrenome da menina, muito menos da suposta mãe. Carolina, disse Isabela de repente, sem tirar os olhos da porta. Carolina Herrera. Marcela escreveu no formulário. Endereço atual. Leonardo deu o endereço de sua mansão na Zona Sul. Isabela o olhou surpresa, mas não disse nada. As crianças vão precisar de vacinas de reforço, continuou Marcela. Tem as carteirinhas de vacinação? Perdemos na mudança, mentiu Leonardo rapidamente. Marcela franziu a testa, mas continuou escrevendo. Plano de saúde? Particular, o melhor que tiverem. Depois de meia hora preenchendo formulários, apareceu um médico jovem de jaleco branco. Senhor Moreira, sou o Dr. Ramírez. Santiago tem uma infecção respiratória bastante avançada. Precisa ficar internado pelo menos 3 dias. Isabela ficou pálida. Está muito grave. Com o tratamento adequado, vai se recuperar completamente, disse o médico com gentileza. Mas chegaram na hora certa. Mais um dia e teria sido muito mais complicado. Leonardo sentiu um alívio estranho. Não entendia por que se importava tanto com um bebê que não conhecia. E Miguel? Miguel está bem, só um pouco desidratado. Podem levá-lo para casa, mas tem que voltar amanhã para controle. Marcela se aproximou novamente. Senhor Moreira, preciso conversar com o senhor em particular. Leonardo seguiu a assistente social para uma sala pequena. Pela janela de vidro, podia ver Isabela abraçando Miguel. Senhor, desculpe a pergunta direta, mas há algumas inconsistências na informação, disse Marcela, fechando a porta. A menina diz que sua mãe morreu há 3 meses, mas o senhor colocou que Carolina Herrera é a mãe e está viva. Leonardo sentiu a boca secar. É que é complicado. O senhor é realmente o pai dessas crianças? Leonardo olhou em direção à sala de espera. Isabela tinha o rosto colado no vidro da porta, tentando ver para onde haviam levado Santiago. Não, admitiu finalmente. Os encontrei hoje de manhã. A menina me pediu ajuda. Marcela suspirou. Senhor Moreira, isso é um assunto muito sério. Estamos falando de 3 menores em situação de abandono. O que vai acontecer com eles? Tenho que fazer o relatório do caso. Provavelmente irão para uma instituição enquanto investigamos se tem família. Vão separá-los?
Os bebês poderiam ir para uma casa de acolhimento, a menina para um abrigo para menores de sua idade. É o protocolo. Leonardo ficou em silêncio. Lembrou do rosto de Isabela quando lhe havia pedido ajuda, da forma como cuidava de seus irmãos, como se fosse a mãe deles. Há alguma forma de evitar isso? O senhor estaria interessado em ser tutor temporário? Eu não sei nada de crianças. Mas já os trouxe ao hospital. Está pagando os gastos médicos. O juiz poderia considerar que o senhor tem um vínculo com eles. Leonardo pensou em sua vida ordenada, sua agenda cheia de reuniões, sua casa silenciosa, onde nunca havia ecoado o riso de uma criança. O que teria que fazer? Assinar como responsável temporário enquanto fazemos a investigação completa. Seriam no máximo 6 meses. E se não aceitar? Hoje à tarde os levarei às instituições correspondentes. Leonardo fechou os olhos. Podia visualizar Isabela chorando quando levassem seus irmãos. Podia imaginar os bebês em berços frios, cercados de estranhos. Posso pensar? Tenho 1 hora. Depois tenho que fazer o relatório oficial. Leonardo voltou à sala de espera. Isabela o olhou com esperança. O que disse a senhora? Nada importante, mentiu Leonardo. Você está com fome? Pela primeira vez desde que a conhecia, Isabela sorriu um pouquinho. Sim. Leonardo foi à lanchonete do hospital e comprou sanduíches e sucos. Enquanto comiam em silêncio, observou a menina. Ela comia devagar, como se não quisesse desperdiçar nenhuma migalha. De vez em quando olhava para a porta perguntando por Santiago. Isabela, disse Leonardo finalmente. O que você quer que aconteça com você e seus irmãos? Ela parou de mastigar. A que se refere? A senhora disse que vocês têm que ir para um lugar especial para crianças sem pais. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Vão nos separar? Leonardo não respondeu imediatamente. Talvez não. Talvez haja outra opção. Qual? Leonardo respirou fundo. Estava prestes a mudar sua vida completamente. Talvez vocês possam ficar comigo. Leonardo assinou os papéis sem ler todas as letras miúdas. Sua cabeça girava tentando processar o que acabara de fazer. Em uma manhã, havia passado de empresário solteiro sem responsabilidades a tutor temporário de 3 menores de idade. Senhor Moreira, disse Marcela enquanto guardava os documentos. Vou programar uma visita à sua casa para a próxima semana. É parte do protocolo. Que tipo de visita? Para verificar se a moradia é adequada para as crianças. Também vou conversar com cada um separadamente para me certificar de que estão se adaptando bem. Leonardo assentiu, embora por dentro se perguntasse o que havia feito. Sua casa era perfeita para um homem solteiro que trabalhava 12 horas por dia, não para uma menina e 2 bebês. Preciso comprar alguma coisa especial? Berços, roupas, fraldas, leite em pó. Também brinquedos apropriados para a idade. Marcela lhe entregou uma lista. Aqui tem tudo o básico. Leonardo olhou a lista. Parecia um inventário para abrir uma creche. Isabela pode me ajudar a escolher as coisas? Claro. Ela conhece melhor que ninguém as necessidades de seus irmãos. Quando voltaram à sala de espera, Isabela estava dormindo na cadeira com Miguel nos braços. Parecia tão pequena, tão cansada. Leonardo se deu conta de que provavelmente não havia dormido bem em meses. Ei, disse suavemente tocando seu ombro. Isabela acordou assustada. O que foi? Santiago está bem? Santiago está bem. Daqui a pouco o médico vem nos dizer quando podemos visitá-lo. Isabela se relaxou um pouco. Já conversou com a senhora? Leonardo se sentou ao seu lado. Sim, vocês vão ficar comigo enquanto buscamos a melhor solução para vocês. Na sua casa? Sim, na minha casa. Isabela estudou seu rosto, como se tentasse descobrir se ele estava mentindo. Por quanto tempo? Não sei, talvez alguns meses. E depois? Leonardo não tinha resposta para isso. Nem sabia se ia sobreviver à primeira semana. Depois a gente vê. Por enquanto, o importante é que vocês fiquem juntos e seguros. O Dr. Ramírez apareceu com boas notícias. Santiago havia respondido bem ao tratamento e podiam visitá-lo. No quarto de pediatria, o bebê estava conectado a alguns tubinhos, mas se via muito melhor. Santiago, sussurrou Isabela,
se aproximando do berço. Já está melhor, meu amor. Leonardo observou a cena. A forma como Isabela falava com seu irmão, como Miguel esticava as mãozinhas para o berço, como Santiago movia os olhinhos ao escutar suas vozes. Eram uma família, mesmo não compartilhando o mesmo sangue com ele. Amanhã à tarde poderão levá-lo para casa, disse o doutor, mas precisa de remédios a cada 8 horas e revisão diária por uma semana. Depois do hospital, Leonardo levou Isabela e Miguel a um shopping center. Era a primeira vez que a menina entrava em um lugar assim. Ficava parada vendo as lojas enormes, as luzes brilhantes, a quantidade de gente. Tudo isso é de uma pessoa só? Perguntou, apontando para uma loja de roupas. Leonardo riu. Era a primeira vez que sorria no dia todo. Não, são muitas lojas diferentes. Cada uma vende coisas distintas. Foram primeiro comprar o básico: 2 berços, roupas para bebês, fraldas, leite em pó, mamadeiras. Leonardo passava o cartão de crédito sem perguntar preços. Isabela olhava cada compra como se fosse ouro. Posso escolher a roupa? Perguntou timidamente. Claro, escolhe o que você gostar. Isabela escolheu cuidadosamente. Bodes brancos e azuis para os bebês, 2 macacõezinhos com desenhos de animais, meias pequeninas. Para ela, só pediu uma camiseta e uma calça. Não quer mais roupas? Com isso está bom. Leonardo a levou à seção infantil e encheu um carrinho com camisetas, calças, vestidos, sapatos, roupas íntimas. Isabela o olhava com os olhos muito abertos. É demais, sussurrou. Não é demais. É o que você precisa. Na loja de brinquedos, Leonardo não tinha ideia do que comprar. Isabela escolheu chocalhos para os bebês e um ursinho pequeno. Não quer algo para você? Os bebês são mais importantes. Leonardo colocou nas mãos dela uma boneca e alguns livros de colorir. Os bebês também precisam que sua irmã mais velha esteja feliz. Quando chegaram à mansão na Zona Sul, Isabela ficou calada olhando a casa enorme, o jardim perfeitamente cuidado, a fonte na entrada. O senhor mora aqui sozinho? Sim. Bem, agora vocês também. Dona Carmen os recebeu na porta. Leonardo havia ligado do shopping para explicar a situação. Bem-vinda, menina, disse Dona Carmen com carinho. Você está com fome? Isabela assentiu sem dizer palavra. Vamos à cozinha. Vou fazer algo gostoso para você. Enquanto Dona Carmen preparava o jantar, Leonardo e o motorista montaram os berços no quarto de hóspedes. Leonardo nunca havia montado um móvel na vida, mas conseguiu entender as instruções depois de meia hora. No jantar, Isabela comia em silêncio. Leonardo percebeu que ela mastigava cada pedaço muitas vezes, como se quisesse que a comida durasse mais tempo. Está gostoso? Perguntou Dona Carmen. Está delicioso, respondeu Isabela. Fazia muito tempo que não comia algo tão bom. Leonardo sentiu uma pontada no estômago. Quanto tempo essas crianças haviam passado fome? Depois do jantar, levou Isabela e Miguel ao quarto que haviam preparado. Os berços estavam prontos. Havia roupas novas dobradas no armário, brinquedos numa cesta. Tudo isso é para nós? Perguntou Isabela. Sim. Ela se sentou na cama e abraçou Miguel. Senhor Leonardo. Me chama só de Leonardo. Leonardo, por que está fazendo isso? Leonardo se sentou numa cadeira. Era uma boa pergunta, e ele não tinha uma boa resposta. Porque vocês precisavam de ajuda, mas tem muitas crianças que precisam de ajuda. Leonardo a olhou. Apesar de ter apenas 11 anos, Isabela fazia perguntas que os adultos evitavam fazer. Você tem razão. Não sei por que ajudo vocês e não outros. Talvez foi casualidade. Vai se arrepender? Não sei. Isabela apreciou sua honestidade. Eu vou me comportar muito bem e vou cuidar para que Miguel e Santiago não deem problemas para o senhor. Você não precisa se comportar de nenhuma maneira especial. Só precisa ser você. Naquela noite, Leonardo ficou acordado até muito tarde, escutando os sons novos em sua casa. O choro ocasional de Miguel, os passos suaves de Isabela se levantando para acalmá-lo, as vozes sussurrantes no quarto ao lado. Sua vida ordenada e silenciosa havia terminado para sempre. 3 anos depois, a mansão na Zona Sul
já não parecia a mesma casa elegante e silenciosa de antes. As paredes do corredor estavam decoradas com desenhos de Isabela, agora com 14 anos. Na sala, havia uma torre de blocos construída por Santiago, que aos 3 anos já falava como um papagaio. Miguel, mais quieto, mas igualmente travesso, estava sentado no chão montando um quebra-cabeças com a paciência de alguém muito mais velho. Leonardo entrou carregando sacolas do supermercado e foi recebido como sempre, Santiago correndo em direção a ele, gritando "Papai!", Miguel levantando os braços para que o pegasse no colo, e Isabela aparecendo da cozinha com um avental cheio de farinha. "Como foi na escola?", perguntou Leonardo, enquanto distribuía abraços. "A tia disse que meu desenho da família era o mais bonito", anunciou Santiago orgulhoso. "Que família?", perguntou Leonardo, fingindo não saber. "A nossa. Você, eu, Miguel, Isa, Dona Carmen e até o Rex." Leonardo riu. Há 1 ano haviam adotado um Golden Retriever que Santiago havia encontrado no parque. "Não podemos deixar famílias incompletas", havia dito o menino com uma lógica que Leonardo não pôde rebater. "E você, Miguel?", perguntou Leonardo, pegando o pequeno no colo. Miguel sussurrou algo no ouvido que só Leonardo entendeu. Aos 2 anos e meio, Miguel tinha um atraso leve na fala, mas Leonardo havia aprendido a interpretar cada som, cada gesto. "Me ajuda a fazer o jantar?", perguntou Isabela. Dona Carmen teve que sair mais cedo porque a neta dela ficou doente. Leonardo vestiu o avental e entrou na cozinha com as 3 crianças. Era um caos organizado. Santiago misturando salada com mais entusiasmo que técnica, Miguel quebrando ovos, alguns caindo na tigela, outros no chão, e Isabela dirigindo a operação como uma chefe experiente. "Papai", disse Isabela enquanto cortava legumes, "amanhã tem reunião de pais na escola." "Problemas?" "Não, pelo contrário. A professora quer falar sobre minhas notas. Diz que eu poderia me candidatar a uma bolsa de ensino médio acelerado." Leonardo sentiu orgulho e um pouco de pânico ao mesmo tempo. "Isso significa que você vai se formar antes, talvez aos 16 anos em vez dos 17. Leonardo ficou calado, cortando tomates. Isabela, que agora o conhecia bem, notou seu silêncio. "Não quer que eu estude mais rápido?" "Quero o que você quiser", respondeu Leonardo honestamente. "Só que às vezes sinto que vocês estão crescendo rápido demais." "O senhor disse que crescer fazia parte da vida." "Sim, mas não disse que eu ia gostar." Depois do jantar, como todas as noites, Leonardo leu histórias para os pequenos. Santiago dormiu no meio da segunda história, mas Miguel insistiu em mais uma. Quando finalmente os deitou, encontrou Isabela na varanda fazendo lição de casa. "Matemática?", perguntou Leonardo, se sentando ao lado dela. "Álgebra. Já terminei. Só estava pensando." "No quê?" "Que amanhã faz 3 anos desde que nos conhecemos." Leonardo havia lembrado da data naquela manhã. 3 anos desde aquela manhã chuvosa, que mudou todas as suas vidas. "Você se lembra de tudo?" "Lembro que tinha medo de que o senhor nos entregasse para o governo", disse Isabela. "E lembro que o senhor parecia muito assustado quando Santiago o chamou de papai pela primeira vez." "Estava apavorado", admitiu Leonardo. "Não tinha ideia do que estava fazendo." "E agora sabe", Leonardo riu. "Agora sei que ninguém sabe o que está fazendo. Só que alguns fazem com mais amor que outros." Isabela fechou o caderno. "Se arrepende de alguma coisa?" Era uma pergunta que Leonardo havia se feito muitas vezes, especialmente nas noites difíceis, quando todos estavam doentes, ou quando tinha que cancelar viagens de trabalho, ou quando percebia que sua conta bancária já não tinha tantos zeros como antes. "Me arrependo de não ter encontrado vocês antes", disse finalmente. "Não estaríamos prontos antes. Eu tinha que aprender a confiar. Santiago e Miguel tinham que crescer um pouco, e o senhor tinha que aprender que dinheiro não é o mais importante." Leonardo olhou para a menina que já estava se tornando uma jovem mulher. Às vezes, sua sabedoria o surpreendia. "Você se arrepende de alguma coisa?" "Me arrependo de não ter desenhado mais nas paredes quando era pequena", respondeu Isabela com um sorriso travesso. "O senhor foi muito tolerante." De dentro, chegou o som de Santiago falando dormindo. Ultimamente sonhava em voz alta.
Sempre aventuras onde ele era o herói que salvava sua família. É melhor eu ir cobri-lo, disse Leonardo se levantando. Papai, disse Isabela antes que ele entrasse. Leonardo parou. Isabela já quase não o chamava de papai. Preferia seu nome. Mas às vezes, em momentos especiais, usava a palavra que havia aprendido de seus irmãos. Sim. Obrigada por não fugir quando as coisas ficaram difíceis. Leonardo sentiu os olhos se umedecerem. Obrigado por me ensinar que as melhores coisas da vida não se planejam. Quando Leonardo entrou para cobrir Santiago, encontrou Miguel acordado no berço, observando seu irmão mais velho com um sorriso. Não consegue dormir? Sussurrou Leonardo. Miguel estendeu os braços. Leonardo o pegou no colo e caminhou até a janela. Lá fora, Recife brilhava com milhares de luzes. Em algum lugar daquela cidade, havia outras crianças que precisavam de ajuda, outras famílias se formando de maneiras inesperadas. Sabe de uma coisa? Murmurou para Miguel. Antes de conhecer vocês, eu tinha uma vida muito ordenada. Tudo estava no seu lugar. Tudo era previsível, mas não era feliz. Miguel colocou a cabecinha no ombro de Leonardo. Vocês chegaram e viraram tudo de cabeça para baixo. Minha casa, meu trabalho, minhas prioridades, meu coração. E foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Miguel dormiu em seus braços. Leonardo o deitou suavemente e ficou alguns minutos vendo seus 2 filhos dormirem. Na parede, junto à cama de Santiago, estava o desenho que havia feito para o Dia dos Pais. 4 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Embaixo, com letras grandes e desiguais, dizia: Meu papai Leonardo, meu irmão Miguel, minha irmã Isa e eu somos família para sempre. Leonardo sorriu e saiu do quarto, fechando a porta suavemente. No corredor encontrou Isabela, que ia para seu quarto. Boa noite, papai. Boa noite, meu amor. Leonardo foi para seu quarto sabendo que em algumas horas Santiago o acordaria pedindo água. Ou Miguel choraria por algum pesadelo, ou Isabela apareceria preocupada com alguma prova. Sua vida já não era silenciosa nem ordenada. Era barulhenta, caótica, imprevisível e absolutamente perfeita. Em sua mesa de cabeceira tinha uma foto dos 4 no parque, todos sorrindo com sorvete melado no rosto. Ao lado, os papéis de adoção oficiais e uma carta que Isabela lhe havia escrito no Dia dos Pais. Obrigada por nos mostrar que as famílias nem sempre se fazem da maneira tradicional, mas quando se fazem com amor, duram para sempre. Leonardo apagou a luz e dormiu com um sorriso no rosto, sabendo que no dia seguinte acordaria sendo exatamente quem queria ser. O papai de Santiago, Miguel e Isabela Moreira, sua família, sua verdadeira riqueza. Epílogo. 5 anos se passaram desde aquela manhã chuvosa no centro do Recife. Leonardo agora tinha 43 anos e cabelos com alguns fios grisalhos que Santiago adorava contar. A empresa havia se recuperado e prosperado, mas de uma forma diferente. Leonardo havia aprendido a delegar, a confiar em sua equipe, a trabalhar de casa quando necessário. Isabela, aos 19 anos, estava no 2º ano de medicina na UFPE, com uma bolsa integral. Santiago, aos 8, era o palhaço da família e líder da turma na escola. Miguel, aos 7, continuava mais reservado, mas havia superado completamente seus atrasos na fala e mostrava um talento especial para desenho. Papai, disse Santiago numa manhã de sábado. Ontem a professora perguntou como era nossa família. E o que você disse? Perguntou Leonardo, preparando o café da manhã. Disse que nossa família começou quando você nos encontrou na rua, mas que, na verdade, começou quando decidimos ficar juntos para sempre. Leonardo parou de mexer os ovos e olhou para o filho. E ela disse o quê? Que essa era a definição mais bonita de família que ela já havia escutado. Miguel, que estava desenhando à mesa, levantou a cabeça. Papai, vou fazer um desenho da nossa história para levar na escola. Que história, meu amor? A história de como viramos família. Raíza disse que é uma história muito bonita. Isabela apareceu na cozinha já vestida para sair. Aos 19 anos, havia se tornado uma jovem determinada e brilhante, mas mantinha a mesma ternura com que cuidava de seus irmãos pequenos.
Vou ao hospital fazer estágio, anunciou. Volto para o almoço. Que especialidade você está pensando em seguir? Perguntou Leonardo. Pediatria, respondeu Isabela sem hesitar. Quero cuidar de crianças que estão passando pelo que nós passamos. Leonardo a abraçou. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Todas as duas, corrigiu Isabela, se referindo tanto a Carolina quanto a Dona Carmen, que havia se tornado uma segunda mãe para todos. Enquanto Isabela saía, chegou Dona Carmen com Rex correndo atrás dela. Aos 68 anos, ela havia se tornado oficialmente parte da família, morando na casa de hóspedes que Leonardo havia construído especialmente para ela. Bom dia, bagunça, disse Dona Carmen, como sempre chamava carinhosamente as crianças. Dona Carmen, disse Santiago, conta de novo a história de quando o papai chegou em casa com a gente pela primeira vez. De novo? Riu Dona Carmen. Vocês já sabem essa história de cor. Mas gostamos de escutar, insistiu Miguel. Leonardo sorriu, servindo o café. Era verdade. As crianças adoravam escutar as histórias dos primeiros dias, como se fossem contos de fadas reais. Está bem, disse Dona Carmen, se sentando à mesa. Era uma vez um homem muito sério que vivia sozinho numa casa muito grande. E ele não sabia como trocar fralda, interrompeu Santiago rindo. E queimou a primeira mamadeira que tentou fazer, acrescentou Miguel. Mas tinha um coração muito grande, continuou Dona Carmen, e 3 crianças que precisavam muito de uma família. Leonardo escutou a história que já havia ouvido dezenas de vezes, mas que ainda o emocionava. Olhou ao redor da mesa da cozinha. Santiago gesticulando animadamente, Miguel desenhando enquanto escutava, Dona Carmen contando com todo o carinho do mundo, Rex dormindo aos pés da mesa. Sua casa estava cheia de vida, de amor, de risadas e até de algumas lágrimas. Estava cheia de uma família que não havia planejado, mas que não conseguia imaginar sua vida sem ela. O telefone tocou. Era Marcela, a assistente social que havia se tornado amiga da família ao longo dos anos. Leonardo, tenho um caso aqui. Uma menina de 10 anos com um bebê. Encontraram eles ontem numa construção abandonada. Ela está pedindo para não serem separados. Leonardo olhou para seus filhos, todos agora atentos à conversa. Me dá mais detalhes, disse, sentindo aquela sensação familiar no peito. Quando desligou, Santiago estava olhando para ele com curiosidade. Papai, vai ajudar outras crianças? Não sei, filho, é complicado. Mas a gente tem espaço, disse Miguel, sempre prático. E Dona Carmen faz a melhor comida do mundo, acrescentou Santiago. E eu posso ensinar a menina a fazer lição de casa, ofereceu Isabela, que havia voltado e escutado parte da conversa. Leonardo olhou para sua família maluca, barulhenta, perfeita. Talvez não fosse coincidência que Marcela tivesse ligado justamente naquele dia, justamente naquele momento. Vamos conversar sobre isso, disse finalmente. Mas primeiro, vamos terminar o café da manhã. Enquanto voltavam à rotina da manhã de sábado, Leonardo pensou em como a vida era estranha. 5 anos atrás, ele era um homem que media o sucesso em números e contratos. Hoje, media em abraços, risadas, desenhos na geladeira e histórias contadas à mesa do café. Talvez houvesse mais crianças lá fora que precisavam descobrir que famílias se fazem de muitas maneiras. Talvez sua família ainda não estivesse completa. Olhou para o desenho que Miguel estava fazendo. Uma casa grande com muitas janelas e muitas pessoas de mãos dadas na frente. No céu, tinha desenhado um sol sorrindo. Miguel, perguntou Leonardo, quantas pessoas tem no seu desenho? Miguel contou apontando com o lápis. 1, 2, 3, 4, 5 e deixei espaço para mais. Leonardo sorriu. Talvez Miguel tivesse razão. Talvez sempre houvesse espaço para mais. A história de Leonardo, Isabela, Santiago e Miguel era uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados e transformar vidas para sempre. Era uma história sobre como as verdadeiras famílias não são apenas aquelas que compartilham o mesmo sangue, mas aquelas que escolhem compartilhar o mesmo coração. E talvez, apenas talvez,
essa história ainda não tivesse chegado ao fim.